Fala galera, nós estamos aqui para mais um episódio do Papos da Vida. Papos da Vida, para você que está chegando agora, é o nosso podcast da Igreja Vida, onde nós falamos sobre vários assuntos, recebemos convidados especiais. Então, hoje é um podcast especial, uma gravação especial, porque nós estamos chegando na nossa Conferência da Família. Então, nós achamos importante abordarmos sobre esse assunto e trazer um pouco sobre isso para você, né? E nós, como pastores da Igreja Vida, nós decidimos aqui colocar o nosso posicionamento e conversar um pouquinho sobre isso para trazer um pouco mais de informação e também falar um pouco sobre a importância da família nos tempos de hoje. É isso aí, galera. Então, você pode aí seguir a gente, segue aí a gente, compartilha, manda para os seus amigos que nós vamos falar hoje sobre família. Uma palavrinha tão pequena, mas de uma importância imensurável para a sociedade e, infelizmente, nos últimos dias tem sido bombardeada por diversos lados e isso tem deixado uma fragilidade evidente. Então, nesse podcast, nós queremos falar com vocês sobre alguns pontos para que você possa aí ser abençoado e também aprender mais aí juntamente com a gente. Bora lá! Vamos falar um pouquinho sobre a importância da família. A gente agora está chegando aí, como eu já disse, na nossa conferência, e vamos falar como Deus vê a família, né? Na verdade, a gente entende que a família é a primeira instituição criada por Ele. É isso, né? E a família, além de ser a primeira instituição criada por Deus, ela também é ali um pequeno núcleo da sociedade, né? Ou seja, ela é a base da sociedade. Então, a sociedade é um reflexo de como estão as famílias, né? Então, eu acho muito interessante a gente considerar alguns princípios, né? Principalmente nós que somos cristãos, nós temos que ter um entendimento que a família ela foi criada por Deus e Deus estabeleceu a forma como ela foi criada. E qual foi essa? Ele pegou a mulher, fez a mulher da costela de Adão, né? E aí ele fala assim: deixar o homem pai e mãe para que eles formem uma família, eles sejam uma só carne. Então ali ele está instituindo a família. E ele também já está dando um padrão que ele olha a família, como ele a enxerga. Né? Então ele tem um homem e uma mulher. Então quando nós olhamos para a família, segundo os princípios de Deus, que é a qual nós acreditamos, nós temos que enxergar esse relacionamento do homem e da mulher. E é interessante porque as coisas de Deus elas são muito, muito estruturadas, muito organizadas, né? Então, quando ele começa, né, com mudança desde a criação, que a mulher ela é formada da costela de Adão, né? E quando a gente para pensar sobre isso, Deus ele não formou Eva como ele formou Adão. Ele tirou uma parte dele para formar Eva. Então a gente já pode tirar um aprendizado disso, né? Que realmente a mulher e o homem eles se complementam, né? Cada um com o seu papel, cada um com a sua função, mas eles são uma complementação, né? E o que eu acho legal disso tudo é a forma como a família que ela é estruturada, ela funciona perfeitamente. Lógico que com problemas, como toda família tem, mas ela funciona de uma certa forma, dá certo, sabe? Então, mas uma família, quando ela é firmada em Deus e ela é formada com os princípios em Deus, não é que não vai ter problemas, mas ela funciona de uma certa forma, isso dá certo. Sim. Por quê? Porque Deus ele não tem compromisso com o que ele não nos orienta a fazer, mas com aquilo que ele nos orienta e que ele nos direciona, ele mesmo se encarrega de abençoar. Então, faz toda uma diferença na família. Né? Então, eu acredito que os lares, eles precisam aí ter, para serem equilibrados, harmônicos, em paz, que seja funcional, né? Eu acho que precisa dessa terceira pessoa, que é Jesus. Né? Então, eu acredito que o homem e a mulher que estabelecem uma família dentro dos princípios cristãos, com Jesus sendo convidado, não só para a cerimônia, como nós vemos de costume. Né? Várias pessoas fazem a cerimônia religiosa, fazem ali um momento de oração, de bênção, mas quando sai dali, ficou só ali o convite. Né? Então eu acredito que quando Jesus ele é convidado, não só para uma cerimônia, mas que ele é convidado para fazer parte do casamento, isso faz toda a diferença numa vida a dois, que não é uma corrida de 100 metros. Mas é uma maratona para a vida toda, né? Com certeza. E como faz a diferença, né? A gente é prova viva disso, né? Nós temos hoje 10 anos de casados. Uma década já. Uma década. Já passamos por muitas coisas e nós somos provas reais de que Jesus no casamento,
é fundamental e é necessário, né? E como que é importante você convidar, né? Porque é aquilo, ele precisa ser convidado, né? Não é uma situação onde vocês vão simplesmente desfrutar disso por declarar numa cerimônia religiosa, né? Que vocês estão ali querendo Jesus no casamento de vocês, mas é um convite que nós temos que fazer, uma decisão que nós temos que tomar todos os dias, né? Como a gente vai se portar, como a gente vai tratar nosso marido, nosso cônjuge, como a gente vai se comportar, tudo isso nós precisamos ter os princípios e entender a importância de ter os princípios fincados no nosso coração e nas nossas atitudes dentro de um casamento, né? Então, vamos falar um pouco do casal, então, né, amor? É isso. Né? A gente dando essa base, né, que a família, para conseguir ser saudável, estruturada, né, nós acreditamos muito que ela precisa ser segundo os padrões de Deus, os padrões que Jesus estabeleceu. Sim. Né? Então, composta por um homem e por uma mulher, né, e convidar Jesus para fazer parte dessa família, né, para que ele seja aí a terceira dobra, como ele fala do cordão de 3 dobras. Né? Então, eu acredito muito mesmo nesse princípio. E dito isso, né, quando o homem e a mulher eles saem da casa dos pais, ou alguns ali estavam fazendo alguma faculdade já fora da casa dos pais, mas para morarem junto, para começar a morar debaixo do mesmo teto, né, dentro do mesmo lar, obviamente quando você fecha aquela porta no primeiro dia, né, quando você chega ali do seu casamento, alguns vão viajar, voltam depois, mas aqueles que da cerimônia já vão para casa, fechei a porta, tô casado, formei uma família. E agora? E agora? Essa pergunta é clássica. E agora? E aí a gente para pensar nos nossos primeiros anos de casamento, né? E como que é importante hoje, né? A gente, depois de 10 anos de casado, a gente volta a pensar como que uma orientação é importante aí pré-casamento, né? Porque muitas pessoas acham que enxergam o casamento como uma fuga, às vezes, da casa dos pais. Quero casar porque não estou suportando estar morando na casa com os meus pais. Acho que quando casar tudo vai melhorar, vai ter a própria vida, vai fazer as coisas do próprio jeito. Muitas pessoas acham que o casamento é mil maravilhas, que você vai casar, tem um namoro ali, tá legal, no casamento, não, o casamento vai ser maravilhoso. E não é bem assim, né? Porque quando você passa a morar dentro de uma casa e você fica ali 24 horas com a pessoa, dentro daquela casa, você vai sair, você vai voltar, você vai encontrar aquela pessoa, você tá ali dentro, você vai encontrar a pessoa. Então isso não é fácil, porque são duas personalidades, duas criações diferentes. E aí quando você se depara com essa realidade, que aí você vê que tem uma pessoa que às vezes foi criada de uma forma diferente de você, as coisas se chocam se você não tem uma preparação e uma clareza do que realmente é o casamento, né? E muitas pessoas focam na festa, né? Porque eu quero casar, vou preparar tudo e tal, e não se preocupa com o pós, toda essa cerimônia, todo esse feito, né? É isso. E em cima do que você colocou, que é bem bacana, né, atendi aí já dezenas, né, talvez até centenas, não vou me recordar agora do número exato de jovens que nós aconselhamos aí nos 8 anos que nós pastoreamos, que se casaram, né? Vários iam conversar, falavam, pastor, tá uma correria, tô vendo tudo para casar. Eu falava, sério, o que você tá vendo para casar? E aí a pessoa tava vendo festa, decoração, viagem, cardápio, músicas, né? Se ia ser DJ, se ia ser banda. E aí eu falo, uau, legal, mas você não falou nada do casamento, você falou da festa. Né? Às vezes as pessoas acham que a correria é isso, eu vou correr, eu tô indo atrás, eu vou casar, ok, é válido, é importante, nós fizemos isso, mas isso é só para festa. O casamento começa depois daquele momento. Né? Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Né? Focar nas coisas da festa, sim, né? Se dedicar, sim, mas também aprender sobre esse início. Né? E aí, como você colocou, são duas pessoas, são duas famílias distintas que vão se tornar uma ali na representação. Né? Então, são duas culturas diferentes, o humor é diferente, né? A personalidade é diferente, a organização é diferente. Né? Tem pessoas que gostam de apertar a pasta no comecinho. Na verdade, tem pessoa que já aperta no meio. Né? Tem pessoas que aprenderam que o arroz é por baixo e o feijão é por cima. Tem outros que já gostam de colocar o feijão embaixo e o arroz em cima. Né? Ou seja, são detalhes que a gente está dando exemplo aqui, mas isso vale para tudo. Né? São coisas, uns gostam de almoçar às 11, os outros gostam de almoçar à 1. Então,
O primeiro momento que eu acho imprescindível para o casal é assim: casamos, eu tenho uma maneira de viver, uma rotina até aqui dentro da minha casa e você tem a sua. Só que o casamento ele tem que ser pautado por respeito, empatia e tem que ceder. Uhum. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para ambos. Com Então, certeza. não é porque a sua cultura é de um jeito e a minha era de outra que tem que ser do meu jeito ou do seu. Não. Vamos criar a nossa. Uhum. Entende? Então, eu acho que essa conversa inicial, esse diálogo É inicial é fundamental. Com fundamental para que certeza. seja criado a cultura e a rotina do casal, dessa nova família que começou. Sim. Né? Claro que vão trazer coisas das duas, mas tem que ter um equilíbrio para que seja formada uma. Porque senão vai ficar só um cedendo, chega uma hora que essa corda estoura. Ou ao Exatamente. contrário. Né? Então, tem que ter esse equilíbrio que ambos precisam ceder para começar aí essa rotina, essa cultura, né? E esse novo lar ter ali a sua forma sendo criada a partir desse início. E é legal, né? Porque a gente fala dessa orientação, e é isso que é o papel das pessoas que às vezes acompanham pessoas que estão aí prestes a um casamento, de realmente trazer a clara o que é isso, né? E a gente pode falar um pouco do que é o começo do casamento sem isso, né? Porque Sim. nós não tivemos. Não, nós não tivemos. A Lari tentou me assassinar, gente. Tá no 3º mês de casamento. Mentira, gente. Não, mas a gente teve muitos problemas porque a gente não entendia isso, né? A gente não casou para fugir da casa dos nossos pais, nada disso. Foi um processo saudável, foi um processo legal, mas a gente não tinha entendimento do que era um casamento. Início a dois. O início, né? Porque ali o início é a adaptação, né? E lógico, muita gente fala, o começo é muito difícil, mas é mesmo, porque às vezes não tem essa orientação e também às vezes porque não sabe com o que vai lidar. E para nós foi muito difícil, né? Porque a gente não teve essas explicações, né? Esse esclarecimento antes do casamento. E nós batemos muita cabeça, porque eu tive uma criação, ele teve outra, e aí na hora que as coisas pegam fogo, aí cada um quer fazer da forma como aprendeu, sem pensar no outro, que é o verdadeiro propósito do casamento. Sim. Você casa para fazer outra pessoa feliz. Você não casa para se fazer feliz, você não casa para se autossatisfazer. Você casa para satisfazer o outro, você casa para fazer o outro feliz. Não é só você, mas existe uma outra pessoa que agora não é mais eu, não é mais ele, agora somos nós, né? Nós. Agora é não dois. existe mais o meu. Então nosso. isso acaba. E Sim. a gente poderia falar infinitas horas aqui a respeito Só disso. sobre isso, né? Porque pessoas acham, até as finanças, a pessoa casa e quer cada um ter a sua finança separado, o que é um outro problema, porque quando você casa, tudo se junta, inclusive as finanças, né? Os problemas. É o nosso orçamento, é o nosso problema, é a nossa situação, é o que nós vamos fazer. Então, existe muito essa questão. E aí, a gente falando sobre isso, quando você tem essa ciência de que você precisa entender o que é o casamento antes de entrar nele, agora a gente fala para quem já está casado, né? Se você casou, você não teve essa orientação, né? Então, e agora? Tem jeito? Tem. Nós tivemos, né? Sim. Aí é hora de consertar a rota para voltar para a rota principal. E é muito legal porque a gente aprende muito. Nós, logo quando casamos, inclusive a gente tem aqui na igreja Casados para Sempre, é um curso fantástico, né? E fala muito sobre a comunicação, como é importante você conversar. Né? Então nós aprendemos a nos comunicar. A gente estava só querendo gritar. Eu gritava de um lado, ele gritava do outro. Gritar assim, eu falo com atitude, de querer. Na verdade, ela gritava, né? Eu não. Eu gritava. Mas é importante você também saber reconhecer o que você precisa mudar. Isso. Né? E o diálogo, ele proporciona isso. Então, quando nós começamos a conversar, a conseguir um ouvir o outro, porque quando você está gritando, ninguém escuta nada. Isso. Mas quando você para escutar, quando você para conversar, aí a gente consegue ter um diálogo onde os dois falam, os dois escutam e os dois cedem. Exato. Né? É isso. A Bíblia é muito clara, mais um princípio para ser acrescentado no relacionamento. A palavra de Deus diz assim, que a palavra branda, ela desvia o furor. Então, nós não podemos dar continuidade, né? Porque é normal. Às vezes eu posso não estar num dia bom, às vezes ela pode não estar num dia bom, ou o homem ou a mulher, né, com problemas ali pessoais, às vezes no corpo, períodos hormonais, enfim, ou problema de trabalho com filhos quando eles vierem. Mas se eu não estou num dia bom, eu tenho que entender isso, e aí eu consigo
fazer esse equilíbrio, para sempre manter a harmonia e a paz dentro da casa, né? Eu não vou piorar a situação. Não, muito pelo contrário, eu vou alinhar o que está querendo se desalinhar. Ou seja, eu estou observando a minha família e aí entra muito um papel do homem, né? Que é o responsável ali para ser o protetor, o provedor. Ou seja, ele é o responsável, ele é o sacerdote daquela casa. Sim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou organizar o que está querendo se desorganizar. Opa, isso aqui não é assim, isso aqui vai ficar assim. Então eu não vou devolver, às vezes, uma palavra mais atravessada, né? E quando o homem perde um pouco ali a linha, a Bíblia diz o quê? Que a mulher sabe, ela edifica a sua casa. Então aí também é a hora dela entrar em ação e trazer esse equilíbrio. Né? Então, isso é muito interessante, esse olhar dos dois. Né? E por isso que o casal precisa se conhecer. Né, a intimidade do casal, quando Deus fala de uma só carne, né, ali, às vezes as pessoas elas vão assimilar isso simplesmente só ao sexo, mas não, é muito mais do que isso. Né? Eu conhecer a forma de pensar, a forma de agir, né, a forma de falar. Pelo bom dia da pessoa, eu sei como está o dia dela. Entende? Né? E de ambos isso, porque aí a gente consegue pautar o equilíbrio e a harmonia dentro da casa. Sim. Isso é imprescindível. É isso. E complementando um pouco sobre isso, né? Ainda falando do que eu estava falando, quando a gente está gritando e não consegue escutar o próximo, a necessidade do próximo, uma coisa muito egocêntrica. Então, tudo gira em torno de mim. E isso num casamento não é nada saudável. E na palavra fala em Tiago, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque nós precisamos estar mais atento a escutar aquilo que o outro está falando. Porque às vezes a gente quer falar e acaba se irando. Mas a gente tem que ouvir. Às vezes o grito da pessoa não é um grito de ira, de nervoso, de acusação, mas é um grito de socorro. Né? Então, às vezes, num casamento, os dois têm que estar atentos. Às vezes, tá acontecendo muito perrengue, muita discussão. Então, peraí. Um dos dois tem que ceder. Alguém precisa começar esse negócio, né? E não tem essa. Ah, por que eu? Por que ele? Não, por que não você? Né? Então, a gente precisa entender isso. Então, seja pronto mesmo para escutar o grito do seu cônjuge. O que tá incomodando? Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe? De olhar para o outro com um olhar de, nossa, o que eu posso fazer para te ajudar com isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Nessa questão do relacionamento, da comunicação, você saber ouvir mais do que falar, isso é importante. E as formas de falar também, né? A gente precisa ser claro, né? Eu vou contar um exemplo rapidinho para vocês, né? De uma falha de comunicação nossa no início, que é pequena, mas já estava ficando desgastante. Lá vai. Né? A Lari, quando a gente casou, ela tinha dificuldade na cozinha. Hoje ela não tem mais, mas no começo ela tinha. E ela fazia o macarrão ou estrogonofe. E assim, no começo ela fazia estrogonofe, fazia macarrão, legal. Né? Tudo no começo é festa e tal. Só que assim, chegou uma hora que começou a cansar. Macarrão, estrogonofe, macarrão, estrogonofe, macarrão, estrogonofe. E eu pensando que eu comendo, eu tava agradando ela. E ela pensando que eu tava comendo porque ela tava me agradando. Né? Só que assim, chegou um momento que não tava dando mais. Né? E eu precisava falar com ela. Né? E aí, isso demorou, porque foi assim, uma coisa pequena, e é claro que é um exemplo, você pode encaixar isso aí na sua situação. Mas eu precisava falar, eu cheguei um dia e falei, amor, sabe o que acontece, né? Primeiro eu parei de comer tudo, né? Antes eu comia tudo, eu comecei a deixar. Né? Ela, por que você não tá comendo tudo? Tá? Eu falei, não, tá, eu tô satisfeito e tal. Até que chegou um dia que eu tive que falar. Né? Falei, amor, sabe o que acontece? O macarrão estrogonofe fica muito gostoso, muito gostoso. Até porque eu variava, né? Fazia macarrão molho branco, fazia de carne, fazia de frango, né? Estrogonofe de frango. Mas aí chegou uma época que eu tive que falar. Eu falei, olha, assim, é gostoso, mas assim, só isso já faz quase 5 meses, né? Fez quase 5 meses, amor? 4 meses. Mas ele cutucou a fera. E aí eu tive que dar um toque nela, né? Eu falei assim, olha, né? Dá uma variada no cardápio, uma mudada, aí né? Ele cutucou a fera. E aí ela vai contar pra vocês o que ela fez comigo. Não, Aí ele falou pra mim, reclamou, falei, então tá bom, então já que não tá bom, então eu vou aprender, né? E aí eu fui caçar, comecei a ver receita na internet, comecei a assistir vídeo de receitas e tal. Aí fala pra eles o cardápio agora. Aí ela começou a surpreender. Aí fazia filé, salmão, doce, arrebentou com tudo. Só que, né, aí entra o que eu falo, comunicação. Ter um orçamento bem definido, né?
Eu acho que a base do início de um relacionamento precisa ser comunicação, sexo e dinheiro. Né? Eu acredito que 95% dos problemas vai culminar nisso. Exatamente. E aí ela foi para me agradar, só que a gente desatentou numa outra área. Né? Quando chegou a fatura do cartão, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mercado. Né? Eu falei, clonaram o meu cartão. Esse foi o primeiro pensamento que eu tive. Mas quando a gente foi analisar a fatura, de fato, ela tinha gastado no mercado. E aí entra aquilo. Vamos dar uma variada, mas dentro do nosso orçamento. Né? E aí fica mais um princípio aí. Tenham orçamentos bem definidos, tenham clareza de quanto vocês ganham, de quanto vocês podem gastar, né? De cardápios, e de isso tudo, entra né? tudo na comunicação. Quando vocês sabem conversar entre si, gente, eu acho que 90% dos problemas se resolvem. Acho que 10% não se resolve com conversa. É isso. Ou não, tudo se resolve com conversa. A maior parte se resolve, né? Não tem como resolver, porque quando você conversa, você coloca aquilo que tá te incomodando e quando a pessoa sabe ouvir, vocês sabem se conversar, resolve, não tem como. Eu acredito que 100% dos problemas se resolvem com conversa, com diálogo. Isso é muito interessante, né? Por quê? Nós estamos falando para um casal ser inteiro, né? Para um casal estar ali em harmonia, estar em paz, estar vivendo, desfrutando do amor, né? Porque senão os primeiros anos que é para o casal aproveitar, desfrutar ali, né? Fazer aquela lua de mel mais prolongada, é onde o casal vai ter mais atrito, mais atrito. Por quê? Isso acontece quando o casal eles entram sem estar inteiros numa relação, né? Você precisa para fazer o outro feliz, você precisa estar inteiro, né? Um mais um não vão ser mais dois, né? Vai ser um inteiro. Agora, se você não é um completo, você não vai conseguir buscar o que te falta no próximo. E aí que tem os grandes atritos. Né? Ou, quando o casal consegue se equilibrar, mesmo que disfuncional, aí eles vão tentar uma outra opção para tentar ser completo. Ter um filho. Mas aí, só entrando um pouco nisso aí, te cortando, muitas pessoas, elas passam por decepções amorosas, por decepções antes de um casamento, antes de encontrar a pessoa com quem vai casar. E isso vai deixando partes pelo caminho, né? E a pessoa, às vezes, antes de entrar num casamento, ela não passa por um processo de cura, onde ela entende que ela precisa ser curada daquelas situações que aconteceram. E aí ela busca alguém para completar ela. E isso é um problema, né? Por isso que às vezes a pessoa ela não está inteira, porque ela fica buscando ser completa no outro. Mas nós devemos buscar ser completos em Deus, não no outro. Porque quando a gente busca isso no outro, o outro é falho, o outro vai nos frustrar, o outro vai falhar, o outro vai nos decepcionar, o que é normal do ser humano, né? Mas Deus não falha, Deus ele é perfeito. Então quando nós buscamos ser completos nele, aí sim nós estamos prontos para nos relacionarmos com outra pessoa, porque a pessoa tem que vir para agregar, não para completar. Sim. É isso. E aí, falando um pouco mais sobre isso, né? Vamos pular um pouco essa parte, senão a gente fica o tempo todo falando sobre esse início de casamento, mas é depois que passam-se, né? Que se passam anos de casamento. A gente agora tá nos 10, né? A gente já passou por muita coisa aí, mas ainda tem aquela coisa, já temos aquela coisa, né? Da mesmice, da rotina. E aí, quando o casamento cai na rotina, né? E muitos acontecem isso. Né? Já escutei tantas pessoas falando, ai, porque o amor acabou, ai, porque não é mais aquela coisa do começo. É lógico que não é, e nunca vai ser. Né? Por isso que é importante vocês entenderem que o amor ele é uma decisão. Vocês escolhem amar, e é uma decisão que você tem que fazer todos os dias. Tem que cultivar, né? Exatamente. Porque se você não cultiva, não cresce. Exatamente. E a tendência é melhorar. Só que quando é cultivado. Quando não é cultivado, aí começa a esmiuçar, porque vai gerando desgaste, problemas não resolvidos. Né? Aí começa a entrar aí os atritos que internet, né? Ou seja, a pessoa começa a buscar fora do casamento o que ela deveria buscar dentro do casamento. E se tornou hoje tão normal, né? Entre aspas, assim, né? Hoje o divórcio. O divórcio é uma opção fácil hoje em dia. As pessoas têm acesso fácil ao divórcio. Então, aconteceu uma briguinha, vamos divorciar. Hoje o divórcio está muito acessível. Assim como a pornografia, assim como as coisas que a internet proporciona, relacionamentos online, às vezes. E é triste pensar dessa forma. Mas é tão mais fácil hoje em dia as pessoas traírem e se divorciarem do que antigamente, né? E é triste. Em cima disso é o quê? É que é mais fácil você não resolver ou não mudar. Né? Só que qual que é a grande questão? A chance
de uma pessoa que se divorcia a primeira vez, se divorciar a segunda, é É muito alta. mais alta. Então, qual que é a grande questão? Se você muda a pessoa, os problemas da outra pessoa até podem ser diferentes, mas os seus são os mesmos. Se você não resolver e tratar essas dificuldades e esses problemas de comunicação, de agressividade, de se irar, de indiferença, de falta de empatia, de falta de entendimento de fazer o outro feliz, vai chegar um momento no outro relacionamento que esses problemas vão começar a se aflorar de novo. Né? Então, por isso que é interessante a gente se tratar para ser inteiro. Para a gente entender o propósito da família, entender que existe a bênção de Deus na família e para as dificuldades que nós tivermos, se nós nos colocarmos diante dele, fazer ali aquela leitura, aquele autoconhecimento, ver onde eu preciso melhorar, eu vou conseguir totalmente fazer a minha esposa feliz e com certeza ela também vai me fazer feliz. Sim, e isso é legal porque quando a gente entende isso, a gente se esforça para dar certo, né? E eu falo isso pelo nosso relacionamento. Nós passamos por períodos muito difíceis, mas hoje nós vivemos, eu acho que a melhor fase do nosso casamento até aqui, porque a gente aprendeu a se comunicar, a gente aprendeu a resolver os nossos problemas e a gente não deixa cair na rotina, sabe? O que é muito importante, né? Nós colocamos como um objetivo de realmente a gente, uma vez no ano, pelo menos, a gente tentar sair só nós dois. É isso. Né? Ou a cada, periodicamente, a gente ter pelo menos 2 dias ali pra gente, né? Porque agora chegam os filhos e as coisas mudam. Mas é importante você tentar se reinventar, né? Então, só que isso é uma coisa que os dois precisam se doar e estar dispostos a fazer dar certo, a sair dessa rotina. Né? Então a gente vive fazendo coisas e programações que não deixam cair na rotina. Né? E fora a parceria, que eu acho que isso é totalmente importante. Então a gente sempre passou a pensar em coisas para renovar no nosso casamento, fazer coisas diferentes. E nós somos muito parceiros, né? A gente precisa entender que num casamento, o meu marido é o meu melhor amigo. Né? Eu não vou buscar isso em outro lugar. Eu não preciso ter um outro melhor amigo ou uma outra melhor amiga. Eu tenho dentro da minha casa. Ele é meu amigo. Ele é a pessoa segura que eu posso falar sobre tudo, que eu posso conversar sobre tudo. E quando tem essa parceria, as coisas dão super certo, né, amor? A gente pode falar um pouco sobre isso. A gente tá numa fase muito legal, Sim, assim. de você olhar para a pessoa, né, e enxergar ela primeiro como alguém que você ama, né? Porque às vezes quando começa a ter esses atritos, né, por falta de comunicação, descontrole financeiro ou problemas na vida sexual, a primeira coisa você começa a ver aquela pessoa como inimigo. Aí você começa a atacar com palavras, você começa a ignorar, você começa a deixar a pessoa. É reação natural. Começa a fazer as coisas básicas, né? Rotina. Ah, se eu fizer o básico aqui, vamos tocando. Não. E aí que é a questão, é de você resolver. Sim. Não deixa o tempo não vai resolver. Então, antecipa esse problema que pode virar uma bola de neve e corrige o percurso, né? E o que é muito bacana é exatamente você ser totalmente transparente com a pessoa, né? Pô, casamos, geração fast food, né? Começamos só a pedir iFood, e aí deu uma engordada, né? E aí é o quê? Entra o quê? O amor, a empatia, o cuidado. Ó, nós nos descuidamos aí, né? A gente ganhou alguns quilinhos a mais, então vamos correr atrás do prejuízo. Vamos se cuidar, porque eu tenho que estar bem para minha esposa tem que estar bem para mim, né? Então a questão é o quê? Cuidar do corpo, né? Cuidar das emoções, fazer um esporte que você gosta, fazer ali as roupas, né? Na hora que for dormir, o casal, se pensar um no outro, não dá para você colocar aquela camiseta com propaganda do vereador. Nem aquela calça de moletom rasgada. Aí não dá, né? Ou seja, a família... Desbotada. Isso fortalece muito um casamento. Você mostra que você está se importando, que você quer oferecer o seu melhor, que você quer ali se corrigir no erro de percurso que teve, para que ambos aí entrem nessa parceria. Então é falar sobre tudo. Né? Eu lembro que eu comecei agora, e aí eu fui numa nutróloga, né? E aí eu comecei a fazer um processo de intoxicação, que eu precisava perder um peso. E aí eu fiz uma cetose, né? O que é isso aí? É um processo de queima de gordura muito alto, e aí isso vai fazer com que você fique com um hálito muito forte. E aí não adianta escovar os dentes, né? E aí eu tô aqui de boa, certo? Aí a Lari chegou e falou, amor, o que tá acontecendo? Eu falei, o que foi? Ela falou, você tá com um mau hálito muito forte.
E aí eu já fiquei desesperado, fui escover os dentes de novo, fiz um gargarejo lá, né, com um antisséptico. E aí, falei, e agora? Ela, amor, não melhorou. Eu falei, vixe, então deve ser estômago. Aí fomos marcar, até que descobriu o problema. Mas o que, que é? Você se importar. Ó, se eu tô sentindo esse mau hálito agora, o outro também vai sentir. Né? Então eu vou avisar, porque eu não quero, entende? Ver como que a pessoa tá vestida, né? Se tá amarrotada, se tá. É o básico. E não é só a mulher com o homem, mas também o homem se preocupar com a mulher. E escutar isso como algo pra ajudar mesmo. Porque as pessoas, às vezes, a pessoa tá tão já. Ah, só me critica, só me critica. E recebe tudo como crítica. E muitas vezes não é. Né? Um casamento, as pessoas têm que aceitar aquilo que tá falando, mas que vê que é pra melhorar, que é pra ajudar. Né? É isso. Né? Então, quando vocês estão de um casamento funcional, uma família, a base estabilizada, o casal ali está bem, né? Aí é legal a gente pensar no aumento da família, que é a hora de ter os filhos. Os filhos nunca podem vir para querer segurar um relacionamento. Sim. Ou para tentar compensar algo que está disfuncional. Né? Porque aí a criança vai sofrer e o casal vai sofrer, porque a rotina vai mudar totalmente mais uma vez. E exatamente, muda totalmente mesmo. Um filho muda tudo, gente. Filho é bênção, filho é presente de Deus, mas filho dá trabalho. Filho requer tempo, atenção. Requer tempo, atenção, né? Eles são presentes preciosos, mas muda toda a sua rotina, porque aí agora tem uma criança que depende de vocês, né? Para tudo, e você vai ter que ensinar, você vai ter que dedicar do seu tempo. Então, um filho muda tudo. Por isso que tem que ser algo muito bem pensado entre o casal. Tem que ser decidido pelos dois. Agora é o momento, né? Então agora vamos ter. Porque muda. E fazer um planejamento, né? Exatamente. Para tudo, né? Que aí entra essa questão de vocês conversarem sobre tudo, se organizarem, até financeiramente. Porque um filho dá gasto, né, amor? Sim, ele vai precisar ali, né, de coisas. Então, assim, como nós falamos, se vocês se casaram da forma correta, né, vocês aí tiveram menos atrito. Mas se não, vocês têm que corrigir essa rota aqui, entende? Da mesma maneira, o correto é se organizar para fazer essa família crescer. Mas, se porventura, né, não teve essa organização, então é importante você prestar atenção aí nesses detalhes para que você consiga consertar aí algo que não vai ser mais só 2 pessoas. Né? Vão ser 3 ou 4, se caso você tiver 2 já. Entende? Mas é possível. Né? Lembrando, traga Jesus para dentro, paute a sua família dentro da Bíblia, né? E aí você consegue aí, começar a corrigir essas rotas. Primeiro ponto que eu acho importantíssimo: um filho não vai ser mais importante do que a sua esposa e nem do que o seu esposo. Sim. Né? E eu vejo isso aí acontecendo com muita frequência. Né? Aí o que é mais importante para minha vida, é meu tudo. Não, nós amamos os nossos filhos. Nós temos ali mesmo gratidão a Deus. É fantástico. A melhor coisa que me aconteceu ali como homem no sentido de eu me doar ali para um serzinho que eu sei que depende de mim para tudo. Quando eu peguei meu filho a primeira vez. Mas o grande amor da minha vida, a minha prioridade é a minha mulher. Sim, e isso deve ser porque uma hora os filhos saem da nossa vida não, eles saem da nossa casa, eles vão construir a vida deles. Eles ficam de passagem com a gente, né? Então, se você prioriza teu filho enquanto ele tá com você, quando ele sai, você não tem marido, porque você não vai saber aí acaba mais, o casamento. Você não vai saber mais como lidar com seu esposo, porque você não cultivou aquilo, entende? Então, os filhos, eles são bênçãos, são e como são, né? Mas os filhos da sua mocidade, né, eles devem ser flecha, como nas mãos do guerreiro. Eles devem ser como flecha na mão do guerreiro. Então, nós devemos, sim, mirar um alvo e ensinar ele, ensina teu filho, ensina a criança no caminho que ela deve andar para que quando ela cresça ela não se desvie dele. É o nosso papel, ensinar os nossos filhos, instruir os nossos filhos para que, como flecha, eles avancem para esse alvo que nós, como guerreiros, miramos para eles. E saber que eles estão de passagem mesmo dentro da nossa casa, que é uma fase e que a gente precisa cultivar o que é mais importante, que é o casamento. Que é o casamento. Até porque quando você prioriza o seu casamento e não os filhos, você está priorizando a educação dos seus filhos, porque eles crescem num ambiente saudável. Seguro. Seguro, né? Exatamente. Eles não são reizinhos. Né? Que faz tudo o que quer, na hora que quer, da maneira que quer. Não, tem limites. Exatamente. Você é muito importante para o papai e para a mamãe. Nós amamos você, mas a prioridade do papai é a mamãe. A prioridade da mamãe é o
papai. E é importante que os filhos vejam isso, porque existe essa questão da autoridade da família, dos papéis do homem e da mulher dentro da família. E os filhos, eles precisam crescer nesse ambiente seguro de saber enxergar. Não, meu pai é autoridade na minha casa, a minha mãe é autoridade abaixo do meu pai, né? Porque a gente fala abaixo, a gente entende essa questão da submissão, né? Fala que a mulher, ela tem que ser submissa ao homem. Submissão é você estar abaixo da mesma missão. E nós entendemos isso, mas eu entendo que o meu marido, como sacerdote do lar, é ele quem tem autoridade no meu lar. Então, as minhas atitudes são atitudes que vão fazer ele exercer a autoridade dele dentro da minha casa, mas ele me escuta, né? Porque nós mulheres temos um sensorzinho, né? Para algumas situações. Então, ele conversa comigo. Lógico, eu vou dar a minha opinião, a gente vai conversar. Ele toma a decisão final, mas ele leva em consideração aquilo que eu penso, né? E é isso, é um acordo, a gente conversa, a gente entra em acordo, mas ele é autoridade na minha casa. Então é importante para o filho ter muito bem estabelecido essa imagem do homem autoridade, da mulher submissa, auxiliadora, apoiadora, que está ali. É importante para as crianças, isso gera um ambiente seguro. Sim. Então isso nunca entra em contradição. Quando um estiver corrigindo, né, ali não interrompa, não intervenha, não deixem os avós, os tios, os amigos intervir, seja o homem ou a mulher. Se porventura acontecer alguma coisa ali que não foi legal, de ambos os lados, depois, longe da criança, né, vão conversar. Ó, eu acho que aquele momento lá não foi legal, eu acho que estava nervoso, você soltou uma palavra que não foi legal. Depois, retrata isso lá depois, tal. Isso dos dois lados, entende? E o que é interessante, gente, eu sei que tem vários métodos de educação, tem vários psicólogos falando sobre isso, com doutorado, com mestrado, mas a Bíblia é a nossa base. Então, dar umas varadinhas de vez em quando é correto, não é errado. É necessário. Né? É necessário. Nós não estamos falando de espancar uma criança, longe de nós falarmos sobre isso, mas a correção, os limites, é muito importante. Né? É por isso que a gente tem que usar a Bíblia como pauta. Da mesma maneira, a Bíblia também fala para os pais: pais, não ireis, não deixem os seus filhos irritados, né? Ou seja, não façam isso. Né? Então, é o quê? É você saber corrigir, não fazer chantagem, é ser firme, ter limites com amor. Ó, se você fizer isso, vou dar um exemplo. Você vai ficar 5 dias sem o seu celular, ou 5 dias sem o seu videogame, 5 dias sem brincar. Algo plausível. Porque se você falou, você vai ter que cumprir. Não dá pra você falar, você vai ficar 1 ano sem sair de casa. Não vai ficar 1 ano sem sair de casa. Você vai ter que quebrar a sua palavra. Então, passe uma correção plausível, né? Que você vai conseguir cumprir e ambos... A sua mãe não falou não? É não. O seu pai não falou não? É não também. E é muito assim, né? É uma experiência que a gente vive hoje mais com o Cauã, né? A Larinha ainda tá aí se desenvolvendo, ainda não fala, mas o Cauã, ele já chega e ele fala: mamãe, eu posso fazer tal coisa? Eu falo: filho, você já pediu pro seu papai? Né? Porque isso é muito importante, é uma coisa que nós precisamos ensiná-lo. Eu não vou dar uma direção diferente do que o meu marido deu. Se o pai dele falou não, é óbvio que eu vou falar não, entende? Não faz sentido o pai dele falar não e eu falar sim. A gente vai estar criando um problema na cabeça da criança e também não vai estar reforçando. Vai dar munição para ela jogar. Exatamente. E aí ela fica no poder ali dentro de casa, entende? Eu domino. Então eu tô controlando a situação. Por isso que precisa estar muito bem alinhado, tanto o pai quanto a mãe. E quando é uma decisão muito importante, isso também a gente já ensina para ele. Né? Tem coisas que é o pai que decide. E isso ele sabe. Tem coisas que é o pai. Então quando ele vem, filho, isso é o papai quem vai decidir. Se nós vamos hoje fazer tal coisa, é o papai quem vai decidir. E é importante a criança saber disso. Isso é saudável. Sim. Isso é muito legal. Né? E assim, né, eu acredito que em cima disso, né, dá pra gente falar isso ainda, né, dentro de quando tá só os dois, que nós falamos de você convidar Jesus para fazer parte do relacionamento, ou seja, você ter momentos com a sua esposa ou em oração. Você ter um momento de buscar a Deus juntamente com a sua esposa. O tempo individual é indispensável, mas acrescentar o tempo junto. Né? Isso é muito bom, muito bom. Por quê? Quando isso acontece, quando chegam os filhos, eles já vão estar nesse ambiente. Você vai trazendo os filhos para esse ambiente. Você gera um ambiente saudável dentro da tua casa. Né? E os filhos, eles são ensinados pelo exemplo, muito mais do que pelas palavras. Né? Então, o Cauã, ele faz as coisas que ele vê a gente fazendo. Né? Isso. Se a gente fala uma coisa, mas a gente pratica outra,
vai estar em contradição e o que vai pegar mais é a atitude, é o que ele vê, não o que ele escuta, né? Então, eu achei muito legal, a gente teve uma experiência com ele esses dias e aí ele falou pra mim, mamãe, eu quero ver Jesus. Eu falei, filho, você quer ver Jesus? Ele falou, mamãe, eu quero ver Jesus. Eu falei, filho, então você vai no seu quarto, você fecha a porta, você se ajoelha e você fala pra Jesus que você quer ver ele. Você conversa com Jesus. E aí ele foi pro quartinho dele, fechou a porta, e eu fiquei lá na porta escutando. E ele, Jesus, eu quero te ver, Jesus, eu quero te ver. Aí eu escutei a porta abrir. Mamãe, pronto. Eu falei, filha, não vi Jesus. Eu falei, filho, mas não é assim, é um processo. Né? Você vai começar a entender e ver Jesus nas coisas. E aí eu falei, então agora, vem com a gente, vê como que vai ser esse processo. Né? Então ele vê a gente orando, ele vê a gente tendo tempo com Deus, e é importante isso para a criança. Né? Então ele está aprendendo, e é legal que vai gerando essa curiosidade nele. Igual eu tive um episódio de cálculo renal semana passada, e por ver, né, a gente às vezes assim, olha, tem alguém que está precisando de oração, vamos orar que Jesus vai curar. Nós criamos essa realidade, nós reforçamos a fé, né? Nós tentamos fortalecer a fé dele dentro de casa, né? Então a gente sempre fala, vamos orar por tal pessoa para que Jesus cure. E aí ele me viu numa situação onde eu precisava de uma intervenção ali, de uma cura. E ele falou para mim, mamãe, eu posso orar por você? Eu falei, pode, filho. Ele falou, papai, ora comigo. E aí o Dan foi orando com ele foi repetindo. E aí, o Dan até usou a palavra difícil, falou, né, pra expelir a pedra. Ele, tira essa pedra. Eu acho que ele não sabia falar a palavra. E ele falou bravo, tira. Tira essa pedra, Jesus. Dá pra ver a veinha na garganta saltando. Dele. Tira essa pedra, Jesus. Tira essa pedra. E aí foi feita essa oração. A gente chegou em casa. Ele saiu pra ir pra igreja com o Dan. Eu fiquei em casa com a Larinha, porque eu realmente tava com dor. Eu fui no banheiro, a pedra saiu. A hora que ele chegou, eu mostrei a pedra pra ele. Falei que a oração dele tinha tido efeito. Ele falou, mamãe, Jesus tirou sua pedra. Eu falei, Jesus tirou minha pedra, filho, porque você orou, porque você é amigo de Jesus. Isso foi tão importante para ele, mas aí até gerou a conscientização nele. Nossa, mamãe, eu podia ter orado no primeiro dia. E isso é legal, você vê os seus filhos aprendendo com isso, né? E não pense que você vai acertar o tempo todo. Porque você criar um filho demanda trabalho, paciência. Às vezes eles tiram a gente do sério. Né? Existem as fases do desenvolvimento da criança, coisas que são comprovadas aí cientificamente, o Terrible Two, aí a fase terrível dos 2, dos 3, onde eles testam os nossos limites. Mas até nesses momentos é possível você agir de uma forma correta. Às vezes a gente pensa, nossa, eu acho que eu não estou sabendo como fazer. A gente passou por isso também, né? Teve um dia que a gente foi levar o Cauãzinho para a escola, ele tinha acho que 2,5, 3 anos. Você lembra disso? E a professora me chamou? Sim, era por aí. Mais Nesse dia, a gente foi levar o Cauã pra escola. Eu deixei o Cauã na escola e eu comecei a chorar no carro. Eu falei, nossa, mas o que nós estamos errando com o Cauã? O que nós podemos melhorar? E chorando. Falei, nossa, Deus, o que eu tô errando? E a professora me chamou nesse mesmo dia, pra gente conversar na escola. E ela falou assim pra mim, mamãe, eu já pensei, né? Me chamou, eu falei, vixe, tá dando BO na escola, né? Porque ele tava naquela fase que testa a gente em tudo. Falei, pronto, BO. Aí a professora me chamou, ela falou, mamãe, eu quero te dar parabéns. Meu olho, assim, eu espantei com a minha atitude, porque eu fui esperando algo negativo. E ela falou, eu quero te dar parabéns pela criação do teu filho. Ela falou, porque a gente foi pra salinha pra esperar o momento dos pais buscarem. E tinha um amiguinho, eles sentam numa sala onde tem várias almofadinhas pra assistir um filme. E aí tinha uma criancinha que tava chorando, porque tinha ficado sem almofadinha. O Cauã pegou a almofadinha dele, levou pra amiguinha e falou, amiguinho, não precisa chorar, pode ficar com a minha almofadinha. Ela falou, eu nunca vi um coração assim. Ela falou, eu quero te parabenizar pela criação que você tá dando pelo teu filho. Gente, eu saí de lá, falei pro Dan, eu falei, uau, de alguma forma a gente tá acertando. Sim. Né? A gente não pode tirar como base, às vezes, a reação dos nossos filhos. Uma birra ali de uma na frente, birra. Né? Não, o que você tá ensinando tá entrando no coração deles. Sim. Sabe? Eles isso é são importante. Um livro em branco, E nós vamos escrever ali... Um livro em branco. Livro em branco. Isso. Nós vamos escrever ali o que eles acreditam, como é, como não é. E foi tão importante isso pra mim. E muitas vezes a gente precisa falar pra Jesus, pro Espírito Santo. A gente tem essa liberdade, a gente tem que ter esse relacionamento com ele, Espírito Santo. Me ensina. Como que eu faço pro meu filho entender? Isso. Né? Mais uma vez, chamando
para dentro do relacionamento ou para dentro da criação. É isso. Você convida ali. É Me isso. ajuda, como eu faço? Eu quero fazer da sua maneira correta. E ele ensina, é É importante isso, é legal. A gente tem a experiência com a Larinha, né? A Larinha é uma criança especial, ela tem a síndrome de Down. É diferente. É diferente, porque muitas vezes a gente acha que ela não entende e a gente não sabe como fazer, a gente, né, nunca... É um filho atípico, é tudo novo, né? Até a criação dela tá sendo novo pra gente. E aí, ela tem aquelas fases de tacar tudo pro chão. E teve um dia que eu me descabelei, mas eu falei pra Deus, aí o Espírito Santo falou, me pede, porque isso não é pra ser pesado. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? Então, isso. não é pra ser pesado. E aí ele falou, me pede. E eu comecei a orar, eu comecei a orar com ela, declarar que ela ia entender que aquilo não ia mais acontecer sobre a vida dela, para que Deus viesse intervindo na situação, para que o Espírito Santo me desse estratégia, sabedoria para poder educá-la, para poder criá-la, para poder ensiná-la. E a paz veio, sabe? Assim, é um negócio incrível essas experiências que a gente tem. É isso. E ainda dentro desse assunto filhos, né, para a gente passar para a última parte, a grande questão, né, é quando a gente tem esse relacionamento estruturado entre marido e mulher, nós conversamos sobre tudo, isso vai nos dar base e facilidade para falar com as nossas crianças. Sim. Porque a internet dá acesso a eles a tudo muito cedo. Sim. Né? Então, se você tem dificuldade para falar sobre assuntos com a sua esposa, você vai ter dificuldade para falar com seus filhos. E você pode ter certeza, se você não falar com seus filhos, alguém vai falar, Exatamente. Alguém vai ensinar e alguém vai pautar o que é verdade para ele. E essa verdade pode ser diferente da que a gente acredita. Exatamente. Então, nós temos que ter essa transparência como casal, essa comunicação como casal, para que a gente consiga ter também com os nossos filhos, falar sobre tudo. Né? E a gente até desenvolveu alguns sinais com o Cauã, né? Onde as pessoas podem pôr a mão, onde não pode, né? Alguns sinais de alerta que a gente ensina ele para se acontecer, ele gritar, procurar a gente, porque a gente nunca sabe onde a gente vive. Né? Então, nós temos que ensinar os nossos filhos sobre tudo. E até que nós somos um lugar seguro para que eles recorram a nós. Né? Porque às vezes ele vem falar uma coisa errada, você já vai gritar, brigar, e aí aquilo vai impedir ele de, quando ele errar de novo, dele te procurar para contar alguma coisa. Né? Então nós temos todo o direito de ficarmos irados, bravos, mas sempre agir com sabedoria e prudência. Os nossos filhos precisam encontrar na gente um lugar seguro. Ele vai vir com um erro, lógico, ele vai ser corrigido, ele vai ser ensinado, mas ele também vai saber que aqui é um lugar seguro para que ele possa contar. Ele vai estar sendo amado, ele vai saber disso. Exatamente, é a correção com amor, entendeu? Ele vai saber que aqui é um lugar seguro, que nós estamos aqui para ajudar, para ensinar, para amar, para corrigir. Então, precisa ter essa afirmação, porque senão ele corre, ele esconde, ele passa a esconder as coisas, ele passa a omitir as coisas, ele passa a mentir. Então isso é muito sério. Os nossos filhos precisam encontrar em nós um lugar seguro para que eles possam se abrir, para que eles possam falar. É isso. E quando a gente então tem esse entendimento, aí nós vamos entrar exatamente no último contexto, que foi a necessidade que nós enxergamos de trazer essa conferência para a nossa igreja, né, para ser instruídos. Porque aí nós vamos entrar numa parte de influência. Você tem um casamento saudável, você tem uma família estruturada, você tem uma família funcional, você tem uma família forte, você vai ter filhos. E os nossos filhos vão ser aí uma extensão da nossa família, que também precisa ser saudável, também precisa ser forte, porque quando nós temos essa base, essa esfera, nós entramos em uma parte de influência, não de sermos influenciados. Né? Então, nós vamos ter aí agora um reflexo e um paralelo do que o mundo fala, do que o mundo faz, de como o mundo está, mas do que nós fazemos, de como nós estamos, do que Deus nos manda ser. Né? E nós vamos ter esse choque de influência que hoje o mundo, aí, o nosso país e a nossa cidade, o nosso estado tanto precisa, que é a influência da família na sociedade. Nós entendemos que uma família estruturada, uma família com as bases fincadas na palavra, nos princípios, ela pode transformar uma sociedade. Né? Então, é por isso que nós entendemos a importância de investir na família. Né? Então, nós estamos trazendo aí para leitores que têm propriedade para falar no assunto, porque da mesma forma como o mundo mune o tempo todo, se você entrar, você vai ver notícias, você vai ver informações, você vai ver mensagens, você vai ver coisas que estão ali embutidas no dia a dia dos nossos filhos.
nós também precisamos fazer, nós também precisamos reagir a isso, na verdade, nós deveríamos agir, não reagir, né? Nós deveríamos ser proativos, a primeira iniciativa deveria ser nossa, mas porque a gente se cala, o mundo ele avança. Então nós precisamos nos posicionar assim, nós precisamos falar assim das coisas como elas devem ser. É isso. Nós pegamos esse princípio, né, que não é uma frase nossa, mas que é muito cabível para esse momento, que a escola ensina, mas os pais que educam. Então, nós entendemos que para que a gente consiga ter a sociedade saudável, os nossos filhos são flechas, então nós temos que saber como atirá-las no lugar certo, nos lugares corretos, da maneira correta. Para isso, o seu casamento tem que ser saudável, a sua família tem que estar estruturada, e o que nós queremos falar para você é que não importa a situação que esteja a sua vida hoje, o seu casamento hoje, a relação com os seus filhos hoje, nós conhecemos um Jesus que ele pode mudar qualquer realidade. A sua família tem jeito. Mudar qualquer situação. A sua família tem muito jeito. E não só para consertar o problema, não, mas para que você tenha uma família feliz, uma família que vive em harmonia, uma família que desfrute da graça, da bênção de Deus, uma família que vai desfrutar dos benefícios dela, né? E não só isso, mas que também vai influenciar milhares e milhares de outros. Então, se inscreva na nossa conferência e participe com a gente. Nós vamos ter ali, falar contra a ideologia de gêneros, contra a influência negativa e pejorativa sobre família, né? Os ataques à nossa fé, aos nossos valores, aos nossos ideais. Da mesma forma que nós respeitamos aos outros, nós esperamos respeito, né, conosco e com a nossa família. Então, eu quero motivar vocês a participarem, além das plenárias do Lucas, da Jaque, Hayashi, do Guilherme Shelby, da Lari, né? Eu também vou trazer uma palavra, mas nós vamos ter workshops fantásticos com a nossa liderança, que vão trazer muito conhecimento, muita clareza, riqueza de detalhes, e não só de quem ensina, mas de quem está vivendo isso. Exatamente. Então, nós queremos também que você viva e desfrute do melhor de Deus. Então, nós contamos com você e com a presença da sua família. Fica o convite, então, para participar com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Nós poderíamos falar muito mais, mas é só para que gere esse gostinho mesmo, para que você queira escutar e poder investir na sua família, que é o bem mais precioso. E se você quiser acompanhar com a gente, que a gente vai poder orar por vocês agora. Vamos lá? Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa pessoa que está nos assistindo. O Senhor sabe agora a necessidade do coração dela, da família dela, do casamento dela, dos filhos dela. Nós oramos para que o Senhor mesmo toque agora, Deus, nessa família, que o Senhor traga restauração, restituição, libertação, cura. Em nome de Jesus, que o Senhor mesmo traga, Deus, ela de volta para os seus princípios, para a tua palavra, para que ela possa desfrutar de uma vida e uma vida em abundância em todas as esferas da vida dela. Nós oramos para que elas sejam abençoadas, tocadas pelo Senhor, e que elas sejam restauradas e resgatadas em nome de Jesus. Nós oramos para que seja assim. Amém. Amém. Invista na sua família, que é o seu bem mais precioso. É isso. Deus abençoe. Até.